Vamos lá, dia 30 de agosto, terminando o mês de agosto. Amanhã é o último dia, terça-feira. E é dia que também foi divulgado pesquisa. Agora também vai ter pesquisa todo dia, vou já mostrar isso. Mas antes das pesquisas, elas estão também nas manchetes de jornais. Então vamos começar aí mostrando as manchetes de jornais. Baianos, no Correio, novas manchas de óleo aparecem em praias na Bahia. Encontradas em Salvador, Camaçari, Mata de São João e Porto Seguro. As autoridades acreditam que ainda se trata do petróleo que causou tragédia ambiental em 2019. Será? À tarde, mães denunciam falta de apoio a deficientes na rede municipal. Número baixo de auxiliares de desenvolvimento infantil prejudica a atenção específica para esses alunos. Aí já começam a aparecer as pesquisas. No Globo, o IPEC mostra estabilidade. Lula tem 44%, Bolsonaro 32%. Eles destacam também a rejeição, que do Lula é 36% e Bolsonaro 47%. E no estado de São Paulo, foco na mesma pesquisa, IPEC. Cenário se mantém após início da campanha na TV, aponta a pesquisa. É importante registrar esse dado aí de que essa pesquisa já reflete um pouquinho aí do início do horário eleitoral. E mais ainda, já vai pegando o mês todo de agosto. Foi feita sexta, sábado e domingo. Então já vai pegando aí o mês todo de agosto, quase, em que as pessoas já receberam o famoso, o esperado Auxílio Brasil de R$600. Os números completos que foram divulgados ontem no Jornal Nacional são esses. Estão comparados com a pesquisa de 15 dias atrás. A pesquisa foi divulgada no dia 15 de agosto. Lula tinha 44 e ontem, de novo, 44. Bolsonaro tinha 32 e ontem, de novo, 32. Aí só teve pequenas mudanças daí para baixo. Mais 3 candidatos pontuam. São Ciro Gomes, passou de 6 para 7. Simone Tebet, de 2 para 3. E o Felipe Dávila, de 0 para 1. Então, esse foi o quadro registrado aí pelo IPEC, já com a campanha aí. Ninguém pode dizer que a campanha ainda não começou, já está em andamento. E sobre pesquisas, olha, um montão de pesquisa que vai sair essa semana. Então, por isso a gente, inclusive, vai ter que ser mais seletivo e não dá conta de acompanhar, de divulgar todas essas pesquisas aí. Claro que quando semana terá a página aí do Poder Data que noticiou isso ontem. Semana terá Poder Data, pesquisa deles mesmos, feita por telefone, quinzenal. IPEC, que é essa que já foi divulgada. Datafolha. E pelo menos mais de 52 pesquisas. Mas essas pesquisas são para governos estaduais, tá? E eles puseram a lista aí, ó. A semana começou ontem, né? 29 de agosto. E 2 de setembro é sexta-feira. Então, olha a lista aí. 2 pesquisas nacionais, uma no Acre, uma no Roraima, Paraíba, Mato Grosso, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, isso ontem. Aí hoje, terça, tem mais uma pesquisa nacional, tem mais essa mesma IPEC agora para os governos estaduais, São Paulo, Rio, Minas, Distrito Federal e Pernambuco. Vai ser divulgada no G1 e na Globo. Outros estados aí, na quarta-feira, o Poder Data divulga sua pesquisa presidencial, Quest, que é contratado pelo Banco Genial, também divulga pesquisa presidencial. Um outro banco modal também, o Paraná Pesquisas divulga sua pesquisa amanhã, a XP divulga sua pesquisa amanhã, feita pelo IPESP, e tem outras pesquisas para governos estaduais. E na quinta-feira sai o Datafolha, da Folha de São Paulo, contratado pela TV Globo. E sai mais uma pesquisa nacional, outras pesquisas estaduais. Também sairão a Datafolha para São Paulo, Minas e Rio. E na sexta-feira, último dia útil da semana, estão previstas somente pesquisas estaduais. Então, é isso. É uma fartura de pesquisa. O pessoal diz que não acredita em pesquisa, né? O pessoal que eu digo, algumas pessoas, muitas pessoas dizem, eu não acredito em pesquisa e tal, mas os candidatos, é o que eu falo sempre, porque o pessoal que diz que não acredita em pesquisa é o pessoal da torcida, né? E não acredita em pesquisa porque seu candidato não aparece bem na pesquisa.
Mas o que eu digo sempre para os torcedores é o seguinte: os políticos acreditam, os políticos fazem pesquisa, se guiam pelas pesquisas, baseiam sua propaganda, suas ações, suas palavras, seus planos nas pesquisas, e inclusive até suas candidaturas, né? Porque tem aqueles que, quando vê que a pesquisa não está apontando uma boa direção para eles, eles caem fora e desistem da candidatura. No Correio Brasiliense, a manchete é: plano terá de cobrir tratamento de saúde fora da lista da ANS. Assunto importantíssimo, que está também como manchete da Folha de São Paulo. Senado aprova lei que amplia a cobertura de plano de saúde. E agora o projeto vai para a sanção do presidente. E ele está revertendo uma decisão do STJ que condicionava o custeio do tratamento a estar incluído numa lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Agora, as organizações de consumidores, quantas pessoas estavam com um problema de saúde que requeria tratamento e não era oferecido pelos planos, elas faziam o quê? Elas recorriam à justiça. E aí o plano, eventualmente, era obrigado a pagar. Eles conseguiram uma decisão no STJ para que não precise pagar. E esse projeto que foi votado no Senado é justamente para reverter essa decisão do STJ. Mas aí, segundo o jornal, as organizações de consumidores defendem que isso vai reduzir o número de ações judiciais, né, porque os planos já serão obrigados a pagar a maioria, a maioria dos tratamentos. Né? A Associação Brasileira de Planos de Saúde, porém, diz ver risco de colapso sistêmico. Bom, esse assunto vem sendo tratado há muito tempo. E teve essa decisão do CNJ, né? Do CNJ, não, do STJ, que foi em junho. A decisão de ontem, que obriga os planos de saúde a cobrir os procedimentos fora dessa lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi uma reação a essa decisão do STJ de junho. Mas tem critérios, não é qualquer tratamento que eles vão ser obrigados a pagar. Tem que ter eficácia comprovada cientificamente, tem que ser recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e tem que ser recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. Não pode ser, por exemplo, tratamento experimental, querer obrigar o plano de saúde a pagar um tratamento experimental. E foi em junho, está aqui a matéria do dia 8 de junho, houve uma grande reação, muito protesto contra isso, essa decisão da Agência Nacional, essa decisão do STJ, de que os planos de saúde não eram obrigados a pagar tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O STJ entendeu que o rol de procedimentos definidos pela agência é taxativo, ou seja, os usuários não têm direito a exames e tratamentos que não estejam incluídos nesse rol. Decidiu por 6 votos a 3. O relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão e ele disse na ocasião que haveria um desequilíbrio nos contratos de plano de saúde se alguns usuários obtivessem na justiça direito à cobertura que outros não têm. E isso afetaria o equilíbrio econômico do sistema de saúde complementar e aumentaria os custos para todos os usuários. Então, o argumento dele é que aquilo não era uma decisão contrariando os direitos do usuário, e sim em defesa dos direitos do usuário. Mas essa lista de procedimentos e tratamentos obrigatórios da ANS foi criada em 1998 para estabelecer um mínimo de cobertura que não poderia ser negada pelos planos de saúde. Ou seja, se não existisse essa lista, um monte de outras coisas eles nem fariam. Mas aí, com o passar do tempo, os planos foram aproveitando essa lista para dizer também a gente só atende o que está na lista. E regularmente essa lista passa por uma atualização. Porém, agora, essa decisão do projeto aprovado no Senado significa que já não importa essa lista. Desde que atenda aqueles outros critérios, os planos são obrigados a pagar o tratamento. Vamos ver como é que vai ficar
essa situação. A propósito de saúde, tem uma outra manchete de jornal que eu quero mostrar aqui, de um jornal de Canoas, no Rio Grande do Sul. Por que eu vou mostrar um jornal de Canoas no Rio Grande do Sul? Porque o dado é esse: apenas 3.100 crianças estão vacinadas contra poliomielite lá em Canoas. O pessoal não está indo vacinar. 17% da meta. Só que, para piorar, em Feira de Santana, nem isso. Canoas é uma cidade com... vacinou 3.000 crianças, né? Só que Canoas tem a metade da população de Feira de Santana. Tem 350 mil habitantes. E em Feira de Santana, a prefeitura está identificando o mesmo problema. Fez até uma matéria na TV Feira falando sobre esse caso. Eu vou exibir aqui para vocês. Mas deixa eu ver antes qual é o dado. 3.000 crianças também em feira, sendo que de 1 a 4 anos de idade que foram se vacinar. Sendo que o público-alvo é de 40 mil, ou seja, não atingimos ainda nem 10% da necessidade, da meta, do objetivo. E a paralisia infantil é uma doença muito triste, muito trágica, que a pessoa carrega as sequelas para o resto da vida. Como nesse caso do exemplo da matéria que a TV Feira fez e que eu vou reproduzir aqui em parte. Ana nasceu na zona rural. Aos 4 anos veio para a feira. Apesar disso, não foi vacinada contra a paralisia infantil. Aos 8 anos foi diagnosticada com a doença. Para uma criança que extrovertida, né, como eu era, corria, brincava, pulava, e no momento assim você parar, né, de andar, de correr, de fazer aquilo que você gosta, é difícil. Apesar das limitações impostas pela doença, Ana nunca deixou se abater e faz de tudo. E hoje eu sou aposentada não por tempo de serviço, mas por invalidez, porque devido eu ter que trabalhar sentada, eu adquiri artrose na coluna, então eu não tenho condições de ficar muito tempo sentada. Entre outras sequelas, pode haver atrofia muscular, crescimento diferente das pernas, o que faz com que a pessoa manque e se incline para um lado, causando escoliose, dificuldade na fala, entre outras. O Brasil, desde 1994, tem a certificação internacional de erradicação da polio. Existe uma falsa impressão de que porque a doença não está ocorrendo, ela não vai mais ocorrer. Não. Se a população não estiver adequadamente vacinada, ela pode ser reintroduzida em nosso país. Mesmo com os riscos, a imunização contra a doença está baixa aqui no município. Aproximadamente 40 mil crianças precisam ser vacinadas, mas pouco mais de 3.000 receberam a vacina até agora. É importante que os pais entendam que a doença está erradicada porque as crianças sempre seguiram o curso de vacinação. O município sempre imunizou bem nessas campanhas. E esse ano a gente não conseguiu entender, né, porque a gente só teve essa quantidade de crianças imunizadas. Mas a gente acredita que todas elas serão pela importância da vacina, pela importância da proteção contra essa doença. Pois é, né? Infelizmente, hoje em dia existe muita gente contra a vacina, gente de direita e de esquerda. O pessoal parece estar ficando maluco. Porque a gente só não está aí morrendo aos montes, não só por causa da Covid, eu estou falando aí já de outras doenças, porque temos vacinas. As vacinas foram uma revolução na história da humanidade. E de repente começou a se espalhar pelo mundo umas crendices absurdas acerca de vacinas. E as pessoas têm medo de vacina. As pessoas acham que a vacina provoca a doença. É trágico. A ignorância é uma tragédia realmente descomunal. Mas a gente supera. Né? Vai precisar talvez passar muitos séculos ainda. O Acordo da Cidade vai realizar entrevistas com candidatos ao governo da Bahia no período de 12 a 15 de setembro, que é uma notícia importante, interessante. Apenas lamento, tá aí os candidatos ACM Neto, Kleber Rosa, João Roma e Jerônimo Rodrigues.
A foto está na ordem que eles vão dar as entrevistas mesmo. E lamento apenas que sejam por telefone 20 minutos, de 7h30 a 7h50. Existem agora algumas dificuldades no rádio, né, por conta da propaganda eleitoral, que atropela ali um pouco o horário normal, mas lamento que estejam vindo assim por pouco tempo. Aqui, por exemplo, olha, lá o Kleber Rosa está dando entrevista aqui num podcast do Bahia Notícias, e é uma entrevista de 2 horas de duração, né? E eu acho que é preciso essa atenção maior com o interior, né? É necessário. A população do interior é muito maior que a população da capital. Então, há muito, e o interior tem muito mais carências. E por causa dessas carências do interior, as pessoas vão para a capital. E aí prejudicam a capital também, né? Porque fica aquela coisa, uma demanda por serviços, empregos, etc., que a capital não tem condição de suprir. Então era preciso haver um projeto, uma atenção maior para o interior. As entrevistas no Acorda Cidade, então, começam no dia 12, segunda-feira. Segunda, terça, quarta e quinta. 12, ACM Neto. 13, Kleber Rosa, do PSOL. 14, João Roma, do PL. E 15, Jerônimo Rodrigues, do PT. Segunda a quinta-feira, portanto. A propósito disso essa cobrança que eu costumo fazer, o ACM Neto apresentou seu plano de governo, em que ele fala em mudar radicalmente a gestão nas áreas essenciais. Gosto da ideia de se falar em mudança radical, porque de fato é preciso reconhecer que o que existe aí até hoje não deu certo. E ele não pode assumir, depois de 16 anos do PT, em que realmente você não passou por nenhuma grande revolução na Bahia, voltar com uma proposta de governo também equivalente ao modus operandi que sempre existiu dentro do grupo dele, e que foi o que gerou essa desgraceira econômica e social na Bahia que perdura até hoje, que o PT não deu conta de resolver realmente. E aí vai voltar para a mão do pessoal carlista para continuar tudo na mesma coisa? Então, tem que fazer uma mudança radical mesmo no modo de governar, de operar, de pensar. O mundo hoje é muito diferente do que na época em que o avô desse senhor aí, o conhecido Toninho Malvadeza, um cara que tem esse apelido, né? É óbvio que o apelido também é posto às vezes pelos adversários, mas é porque ele sabia também fazer umas malvadezas e umas bondades para quem ele queria agradar. E inclusive agradava uma grande parte da população. Era muito popular, era muito prestigiado, mas no frigir dos ovos a Bahia é uma tragédia econômica e social. E tem que mudar, filho. Tem que mudar, porque desse jeito aí, se continuar... acho que o PT se propôs a mudar diversas coisas, fez muitos investimentos importantes, adotou políticas necessárias, mas que não revolucionaram. O tanto que o mundo hoje é diferente, o tanto que se permite fazer coisas novas hoje, de maneira que recursos que antes não havia, a tecnologia traz tantas possibilidades que você realmente tem como revolucionar a administração pública. Diz o ACM Neto que o plano dele tem 11 eixos temáticos e vai mudar radicalmente a gestão em áreas essenciais. Bom, uma coisa que ele disse que eu sempre me bati também com isso, essa frase aí, que inclusive Rui Costa também tem falado muito: a Bahia é maior do que a França. Ou seja, a Bahia tem o tamanho de um país que é o maior país da Europa. A Ucrânia é maior, mas a Ucrânia está ali, não sabe se é Europa, se não é. E até outro dia fazia parte lá do núcleo da União Soviética e não contava como Europa. Na cabeça da gente, né? Pelo menos. Mas enfim, isso não vem ao caso.
a Bahia é maior que a França, isso sim. A França é o maior país da Europa Ocidental. É maior que a Espanha, é maior que a Alemanha. E a Bahia é maior do que a França. Um pouco maior, porém maior. Portanto, ela tem que ser pensada mais ou menos assim nessa dimensão de um país. E o que o ACM Neto está dizendo que vai fazer é governos regionais estruturados, destinados a assegurar que a atividade governamental vá para dentro das regiões, com poder de decisão, execução e atendimento direto às pessoas. Bom, isso falta, porque o que você tem nas estruturas do Estado, a Bahia afora, são meras instâncias burocráticas, repartições públicas que não resolvem nada. Não tem poder de decisão, tudo vai para Salvador, onde as pessoas estão lá isoladas, encasteladas, esquecendo do interior. E os que estão nos postos, nos estados, são ali escolhidos politicamente, porque são as pessoas que participam do partido, da coligação, que ajudaram na campanha, não tem poder nenhum de decisão, tem cargos que são apenas para posarem de autoridades e tudo se resolve em Salvador. E as coisas não andam. Né? Mas, segundo a ACM Neto, será nesse esquema dele aí, nesse plano dele, diferente. A descentralização administrativa haverá, essas instâncias regionais vão coordenar os serviços, vão contribuir para o planejamento, vão ter metas econômicas e sociais e estabelecer prioridades, investimentos e ações do governo na região. Diz ele que vai descentralizar não só os serviços, mas também as decisões. Bem, eu espero que seja tudo isso verdadeiro na prática e que a gente tenha realmente essa mudança. É uma mudança necessária, é importante, a gente precisa entrar num novo tempo, numa nova era em termos de administração pública. Tem uma coisa que é preciso também muito mudar, é a segurança pública. É preciso também fazer nisso uma revolução. A última manchete de jornal que eu tenho aqui hoje é do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Perícia indica que Gabriel foi morto por agressão. PMs são indiciados. Do que a gente está falando aqui? Quem é que é o Gabriel? É um garoto de apenas 17 anos. Tem nada a ver com crime, mesmo que tivesse, mas não tem. Querido na comunidade. E foi abordado pela polícia e foi assassinado pela polícia. A necropsia depois foi encontrado dentro d'água, lá de um rio, de uma lagoa, uma coisa assim. A necropsia descartou afogamento e mostrou que o jovem de 18 anos teve hemorragia interna, decorrente de golpe por objeto contundente. Inquérito militar responsabiliza os 3 policiais suspeitos por homicídio, falsidade ideológica e ocultação de cadáver. Porque eles mentiram, né, sobre a abordagem, sobre o desaparecimento desse menino. Agora, que ânsia desgraçada é essa que essa gente tem de matar? Porque eles vão para a rua, olham para alguém e decidem que essa pessoa vai morrer. Infelizmente, há uma mentalidade desgraçada, escravocrata também no Brasil, que não passa nunca, parece. Como nesse caso horroroso que aconteceu em Salvador. Agressões com madeira e queimaduras. Vídeo registrou tortura sofrida por funcionários após suposto furto de R$30. O cara se acha no direito de bater nos funcionários, de queimar a pele deles, marcando lá 171. Olha aí na mão do rapaz. E o outro filmou. São dois empresários. Um bateu, queimou e o outro filmou. O vídeo mostra ele batendo. Eu me recuso a rodar esse vídeo, sinceramente. Eu acho isso tão deprimente. E bate no cara com uma paulada desse pedaço de pau que você está vendo aí na imagem. Aí o cara
balança a mão, né? Do que doeu. Aí o empresário manda o funcionário esticar a mão esquerda, acerta novamente, depois a mão direita de novo e até vai, até o fim do vídeo. O outro colocaram um pano na boca e marcaram as mãos com ferro quente, com o número 171. E ainda falou pro pobre do homem: eu só não vou queimar sua testa porque você já é feio. Com a testa queimada vai ficar mais feio ainda, então eu vou queimar na mão. E esse cara não foi preso não, já foi ouvido na delegacia e disse que fez justiça com as próprias mãos. Inclusive, os homens negam que tenham roubado qualquer coisa, né? Até a mãe de um deles trabalhava para esse marginal desse empresário, né? Porque quem faz um negócio desse não passa de um marginal. Sinceramente, achar que tem esse direito, mas isso está entranhado na mentalidade de muita gente no Brasil, né? A escravidão no Brasil, ela passou ali no texto da lei, ela acabou no texto da lei, mas ela permaneceu em muitos aspectos. Lentamente foi se apagando e completamente não se apagou nunca, até hoje. Infelizmente, esse é o cenário que a gente tem no Brasil. Ainda falta muito para consertar, mas é preciso acelerar esse passo. Não dá mais para continuar a ser desse jeito, sinceramente. A gente vai ficando por aqui nessa terça-feira. Amanhã estaremos de volta. Um abraço para você. Lembra de se inscrever no canal, comentar é bom demais. Compartilhar também. Um abraço, até amanhã.